Você já tentou criar uma rotina super perfeita da noite pro dia e não durou nem alguns dias isso? Isso é super normal e na verdade o problema não é você. E hoje eu vim te dizer como que você vai fazer para instaurar novos hábitos na sua rotina e fazer com que eles se tornem duradouro e realmente façam parte ali da sua nova rotina. Quando a gente pensa em criar hábitos, ou seja, você incluir algo ali no seu dia a dia de uma forma duradoura que você não vai parar de fazer em menos de uma semana, você precisa respeitar algumas etapas. E pensando nessas etapas, um livro maravilhoso que é o livro Hábitos Atômicos, ele traz essa ideia de como você pode fazer isso no seu dia a dia. E quando a gente pensa então nesses hábitos atômicos, é como se você criasse pequenas escadinhas que vão fazendo com que esse hábito ele vá se instaurando e assim você vai fazendo de uma forma muito automática. É claro que tudo no começo vai ser um pouco mais penoso, mas você consegue driblar com essas estratégias que ele traz no livro. E aí a ideia é trazer esses hábitos de uma forma onde você vai ser sempre 1% melhor do que no dia anterior. Não é você ter um dia perfeito no dia seguinte, mas sim você conseguir atingir algo que você não conseguiu no dia anterior. Então não é você correr 10 quilômetros amanhã, mas você conseguir pelo menos chegar na esteira hoje. E aí o erro mais comum que a gente tem quando pensa em criar hábitos, que é até o que ele traz no livro, é que muitas vezes a gente foca no resultado, mas não foca no percurso. Ou seja, então você está focando em perder peso, mas você não foca em se exercitar, em ter uma alimentação melhor, em ter mais qualidade de vida. Você foca somente nessa meta ali, mas não foca no sistema daquilo. Então isso não vai fazer parte da sua rotina, então não vira um hábito. E aí então nós temos as 4 leis para criar hábitos atômicos que vão fazer parte da sua vida. Então, primeira lei que ele traz é tornar esse hábito óbvio, ou seja, precisa ser visível e ser claro para você. Então, por exemplo, se você quer aumentar o hábito de beber água, você precisa ter sempre uma garrafa exposta na sua frente. Você precisa ter uma garrafa ali do seu lado, andar com uma garrafa para toda vez que você olhar para aquilo, você lembrar que você colocou como meta ali de ter esse novo hábito de beber mais água. Ou, por exemplo, você quer treinar todos os dias de manhã. Então, você deixar a sua roupa separada logo ao você acordar facilita também, torna muito mais visível e muito mais óbvio esse novo hábito. E aí, na segunda lei, que você precisa tornar esse hábito mais atraente. Ou seja, se você deixa ele parecendo como algo difícil, algo que você precisa se esforçar muito para fazer, não é algo que o seu cérebro vai entender que tem um benefício, por mais que ele tenha. Ele vai entender que ele vai gastar muita energia para algo que não tem um benefício rápido ali. Então, quando a gente pensa no hábito atraente, ele precisa ter alguma fonte de prazer naquilo. Então, por exemplo, se você gosta muito de tomar açaí, você vai colocar que você só vai tomar um açaí depois que você fizer o seu treino. Então você associa um hábito que você ainda não gosta a algo que você goste. Ou, por exemplo, você gosta muito de ouvir podcast. Você vai ouvir um podcast enquanto você faz a esteira, que é o que você colocou como meta de correr os 10 quilômetros lá no ano. Então você vai tornar esse hábito ruim, que não tem algo fácil ainda, com algo que é atraente para você e algo que você realmente goste, para tornar aquilo prazeroso. E a terceira lei vai ser tornar esse hábito fácil. Então, quanto mais difícil for aquilo para você, mais difícil vai ser você continuar aquilo. Porque é a mesma ideia do seu cérebro entender que não tem muito benefício. Então você precisa mostrar para ele que aquilo não é tão difícil quanto parece. Então, por exemplo, se você deseja começar a meditar, você vai pensar em começar a meditar por 1 minuto. Depois você fez 1 minuto, você aumenta para 2 e assim vai indo. Porque 1 minuto é muito mais fácil do que você pensar em fazer 15 minutos. Você começa no pouquinho para você mostrar para o seu cérebro que aquilo é fácil de ser feito e assim você vai escalando. E também tem uma regra, né, que a gente pensa ali na neurociência, em que tudo que você faz nos primeiros 2 minutos, que você conseguiu completar eles, tem mais chances de você continuar aquilo. Então, porque vai ser muito mais fácil começar. Então, você começa ali meditando seu 1 minuto, depois aumenta para 2 e assim vai indo. E por último, a nossa quarta lei é tornar esse hábito satisfatório. Então, se por exemplo, você é a pessoa que ama um checklist,
você ter um checklist ali para você dar o check no seu treino, ou na quantidade de água que você tomou no dia, ou na meditação. Então, você tornar aquilo como uma recompensa que faz sentido para você. Então, se você gosta do checklist, é uma boa opção. Ou se você coloca também essa meta, até mesmo do exemplo do açaí. Então, se eu completar tudo da minha atividade física hoje, eu posso assistir 10 minutos da minha série do Netflix. Então, essas coisas que tornam prazeroso. Então, seja um checklist ou seja um aplicativo de hábitos que também funciona, esses que tem aí no próprio celular, que você consegue colocar uma métrica do que você completou ou não, que vai dar essa satisfação de você ter completado algo. E assim você consegue associar cada vez mais a uma coisa boa e conseguir manter aquilo na sua nova rotina. E por último, mais ou menos importante, até o próprio livro diz, os nossos hábitos, eles moldam a nossa identidade. Então você precisa se ver como a pessoa que você quer se tornar. Então, se você colocou na cabeça que a sua meta de 2026 é se exercitar mais, então você já se vê como uma pessoa que se exercita, que tem uma qualidade de vida muito boa, que é uma pessoa ativa. Então, você ser essa pessoa que você deseja se tornar faz o seu cérebro entender que está muito mais possível aquilo. E assim você consegue ter uma meta muito mais clara na sua vida. Então, resumindo, você precisa focar em pequenos hábitos. Então, o pouco todo dia é muito melhor do que muito em um e nada nos outros. Então, segundo, focar nos sistemas e não na meta. Então, eu ser uma pessoa mais ativa, com mais qualidade de vida, conseguir correr, para depois você pensar no correr 10 quilômetros. Terceiro, tornar o hábito óbvio, atraente e satisfatório para ele ser cada vez mais interessante para o seu cérebro. E por último, construir a sua nova identidade. Então você se vê como a pessoa que você deseja se tornar. Bom, e se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, salve, compartilha e se inscreve no canal também para ter mais vídeos sobre nutrição, sobre qualidade de vida e sobre como tornar aí os seus hábitos muito mais fáceis de serem atingidos. Te espero no próximo vídeo. Beijo!